Nesse vídeo, daremos sequência à configuração do Revit para as plantas de reforma e seguiremos daqui com a criação e configuração das vistas. Acesso o Revit e só para vocês entenderem essas vistas e suas configurações, eu já tenho aqui no meu navegador do projeto as minhas plantas de reforma construídas, tá? Se eu acessar aqui o térreo existente, eu tenho esse desenho e essa visibilidade. Se eu acessar agora o térreo construir e demolir, eu tenho a visibilidade desse desenho com essa representação gráfica. E aqui eu tenho apenas uma observação. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa representação gráfica do vermelho aqui e estabelecer uma nova opção para vocês. Dando sequência, se eu acessar o térreo final, eu já tenho esse desenho e essa configuração. Assim como você pode estar criando e configurando vistas de reforma no seu navegador do projeto. Você pode estar acessando aqui a vista do térreo, clica uma vez, botão direito, e você tem a opção aqui de duplicar vista. Você pode selecionar a opção duplicar com detalhamento. O Revit ele já traz aqui uma cópia. Você clica com o botão direito novamente e tem a opção de renomear. E agora você insere o nome da sua vista. Normalmente eu insiro um código, então eu coloco aqui RM térreo existente. A forma como você irá nomear, você decide da melhor maneira que se adeque ao seu trabalho. Após isso, você duplica essa vista nova que você criou para criar uma planta de construir e demolir e uma final. Botão direito, duplicar vista com detalhamento. Uma observação interessante é que o Revit é alfanumérico, então é sempre bom você colocar uma numeração para que ele fique na ordem, tá? Após criar as suas 3 vistas, agora você precisa configurá-las. Assim, você acessa aqui térreo existente. Na aba de propriedades, lá no final, você tem aqui a opção de fase. E é aqui nesta categoria que você vai configurar as suas vistas. Você tem aqui fase e filtro de fase. Na opção de fase, você define aqui que fase essa vista representa. Ela representa a fase de construção existente, a fase de construir, demolir ou a fase final. Essa fase ela representa a existente, então você seleciona a opção existente. Em relação ao filtro da fase, você pode estar selecionando aqui a opção de exibir tudo. Olha só, a vista aqui já ajustou ao meu desenho que já estava configurado, tá? Daqui a pouco eu mostro a vocês como configurar também o elemento, tá? Assim, primeira vista ela já foi configurada. Como vocês notaram, o desenho já se reajustou. Em relação à segunda vista, térreo construir e demolir, na aba de propriedades, você vai definir que a fase dessa vista é a fase construir, demolir. E o filtro que será aplicado sobre essa vista vai ser o filtro de construir, demolir. Veja que a vista já se reajustou aqui, tá? E para finalizar, nós temos aqui a vista térreo final. Na aba de propriedades, fase, você determina que a fase dessa vista será a fase final. O filtro que será aplicado a essa fase será o filtro final. E aí o desenho também já se reajustou. E agora, como você pode estar configurando o seu desenho? Se você acessar aqui a vista térreo, você pode estar desenhando aqui o seu projeto normalmente. Vou acessar aqui a ferramenta de parede e irei fazer aqui um retângulo. Se você clicar em uma parede dessa, na aba de propriedades, você também terá a categoria fase. Só que essa fase, ela representa apenas o elemento. Ela não representa a vista, tá? É importante você saber essa diferenciação. Quando você clica no elemento, essa categoria fase representa a fase desse elemento. Ou seja, esse elemento ele foi criado em que fase? Ele já era uma parede existente ou ele é uma construção nova? No momento, eu estarei deixando esta parede como uma construção existente.
E posteriormente você pode definir se essa parede ela será demolida ou não. Se você deixar aqui nenhum, essa parede ela ficará como uma parede existente e que também ficará na fase final da sua obra. Porém, se você selecionar essa parede aqui, você determinar aqui a fase dela de criação é uma fase de construir e demolir, ou seja, você está definindo que ela será uma construção nova. E se você deixar fase demolida nenhuma, você está dizendo que esse elemento ele será uma nova construção e ele permanecerá e ficará ao final da obra. Porém, se você colocasse aqui construir e demolir, esse elemento ele seria um elemento temporário. Ele seria construído durante a obra e também seria demolido durante a obra. Eu estarei colocando aqui nenhum. Irei selecionar esta outra parede aqui e vou dizer que a fase de criação dela é existente, porém ela será demolida. Então, na fase de demolição, eu coloco aqui a opção de construir e demolir. E só para finalizar, a gente pode estar selecionando essa parede, colocando aqui construção nova, e na fase de demolição, você coloca aqui construir e demolir também, para que ela seja uma construção temporária. Assim, quando você acessar as suas vistas, térreo existente, olha só, daquelas 4 paredes, apenas a existente, de fato, se você selecionar aqui, ó, fase criada, existente, demolição nenhuma. Se você selecionar essa aqui, ela é uma parede existente, porém ela será demolida. E aí, quando você acessar a sua planta de construir e demolir, olha só, a parede existente tem a configuração padrão do Revit, aquela que foi uma construção nova recebe a hachura sólida vermelha, a de demolição recebe o tracejado amarelado e a temporária recebe o tracejado com preenchimento sólido azul. Ao acessar aqui a vista térreo final, você observa que daquele retângulo apenas a existente e a construção nova permaneceram. E essas configurações elas servem para todos os elementos do Revit, tá? Janelas, portas, até mesmo o layout aqui. Deixa eu acessar a vista do térreo. Se eu selecionar esse vaso, por exemplo, na opção de fase criada eu colocar como existente, porém na fase de demolição eu colocar construir e demolir, para que ele seja demolido, quando eu acessar a planta térreo, construir e demolir, esse vaso já recebe aqui o padrão de hachura da demolição. Da mesma forma aqui que essa bancada, onde tem aqui fase criada, eu poderia estar definindo como construção nova, demolição não será demolida. Quando eu retirar aqui o mouse, ó, ela já adota o padrão de preenchimento vermelho sólido da construção. E em relação àquela observação que eu falei para vocês, referente aqui ao padrão gráfico para os elementos de construção nova, você pode estar acessando aqui a opção de fases, sobreposição de gráfico, selecionando aqui a opção de projeção superfície, padrões do elemento novo. No vídeo passado eu determinei com um preenchimento sólido, porém existe um detalhe aqui. Você pode definir esse preenchimento sólido ou pode removê-lo, deixando sem sobreposição. O que acontece? Se você deixar o preenchimento sólido, o que ocorre é que você perderá as linhas de detalhe da sua paginação de piso. Por exemplo, nessa imagem, vocês podem observar que eu tenho aqui a paginação de piso de madeira. Retornando aqui ao Revit, você pode observar que a paginação desse piso não está visível. Assim, se você retirar a sobreposição, deixar sem sobreposição, mas você pode estar deixando a cor, mesmo sem o padrão de hachura, porque assim você define a cor da sua paginação. Só a título de exemplo, eu vou mudar aqui e colocar um verde, ok? E ao dar ok e aplicar, notem que a paginação desse piso madeirado adota a cor que eu defini ali, mas ele não tem um padrão de preenchimento. Assim, você pode estar estabelecendo aqui apenas a tonalidade vermelha, ok, ok novamente e aplicar, que você consegue obter a representação gráfica da paginação do seu piso no tom vermelho. Dando aqui um ok, se você observar, você tem aqui a paginação de piso, ela está com as linhas vermelhas,
porém o fundo dela está branco. E aí você poderia mesclar um padrão de plano de fundo sólido, só que num tom de vermelho mais fraco. Ok, aplicar. Agora você tem a sua paginação de piso com preenchimento vermelho. Ok. No meu navegador do projeto, eu também já tenho pré-configurado aqui as vistas 3D. Acessando aqui 3D existente, você tem aqui a isométrica com as construções e elementos já existentes. Acessando aqui o 3D construir e demolir, você consegue observar os elementos aqui na isométrica com a representação gráfica de construir e demolir. E em relação ao 3D final, também. E como você pode estar configurando as suas vistas 3D? Da mesma forma que nós configuramos as vistas do térreo. Só que você irá duplicar a sua vista 3D. Tá vendo aqui? Vista 3D. Essa vista aqui que está entre chaves, que é a sua vista 3D, você seleciona com o botão direito, duplicar vista, duplicar com detalhamento. E da mesma forma, você clica com o botão direito e pode estar renomeando essa vista. Após criá-la, na aba de propriedades, você pode estar configurando a fase e o filtro. Como é o 3D existente, fase, você coloca aqui existente, filtro, exibir tudo. E olha só, o desenho já se reajustou. Então você pode estar repetindo o processo e criando as suas vistas 3D, construir, demolir e 3D final. E para finalizar de fato, dois detalhes. O primeiro, se você está utilizando o arquivo disponibilizado no curso básico, você terá a opção de organizar essas vistas por categoria. Se você selecionar uma vista dessa, você tem aqui na aba de propriedades as opções de dados, onde tem etapa do projeto, caderno específico e tipo de desenho. Se você selecionar aqui no cantinho, você tem aqui algumas opções, ou você pode estar criando uma nova. Basta você digitar essa etapa do projeto que você quer criar. No caso aqui, eu já criei a minha de reforma, tá? Então você poderia estar preenchendo aqui etapa do projeto, reforma, caderno específico. Eu estipulei da seguinte forma o código RM para reforma, 100 representa as plantas, da mesma forma aqui que as outras categorias, ó. 100 é plantas, 200 é forro, 300 é corte, 400 são elevações, o 500 seria o 3D. Então, como eu só tenho aqui no momento plantas e 3D, eu estipulei esses dois cadernos específicos. E aí você pode estar criando novos cadernos com a nomenclatura que mais se adequa ao seu trabalho. Tipo de desenho, da mesma forma, você pode estar estabelecendo aqui algum tipo. E dessa forma, você organiza as suas vistas criadas, tá? Como exemplo, eu trago aqui a minha categoria de reforma já organizada. E o último detalhe que eu queria mostrar para vocês é referente à categoria de material para a vista 3D. Se você acessar aqui, gerenciar fases, sobreposição de gráfico, na coluna de material, você tem aqui as opções de demolição, construir e temporário. Se você clicar aqui no cantinho, você vai abrir a biblioteca de material e aqui você pode estar configurando o material que você quer que represente o seu elemento na vista 3D. Para criar um novo material, basta você selecionar aqui essa esfera com o símbolo de mais e você vai ter aqui a opção de criar novo material. O elemento aqui ele é criado. Na aba de identidade, você pode estar estabelecendo um nome para esse material. Em relação à aba de gráfico, você pode estar estabelecendo padrões de achura para esse elemento. E da mesma forma, padrão de superfície é referente ao elemento em vista e padrão de corte são os padrões de achura para o elemento cortado. E aqui você pode estar configurando. Na aba de aparência, você apenas pode definir a cor desse material, onde tem aqui genérico, cor, material. E você pode estar definindo também um mostruário para esse material. Clica aqui ao lado da figura, da imagem, seleciona a opção de cena e você pode definir qual mostruário você quer. A título de exemplo, eu já tenho aqui o material pronto, ó. Então, eu estabeleci aqui nos materiais o mesmo padrão de tonalidade que eu atribuí aos filtros de fase. Na opção aqui de gráficos, a mesma coisa, o mesmo padrão de achura em diagonal com o mesmo tom de amarelo, tanto para a vista quanto para corte.
O único detalhe aqui em relação ao material de demolição é que eu atribuo a ele uma transparência. Eu vou dar aqui um OK rapidinho. Eu vou acessar aqui a planta de 3D, construir e demolir. Nós temos aqui essa parede com o padrão de achura e de demolição. Acessando aqui novamente, fases, sobreposição de gráfico, seleciono aqui o material de demolição e olha só o seguinte, se eu retiro a transparência desse material e aplicar, ele fica aqui com o tracejado, porém ele tem um preenchimento sólido branco nele. E aí você pode decidir que tipo de representação você quer dar ao seu projeto. Eu particularmente preferi atribuir aqui uma transparência para passar a ideia que de fato esse elemento foi demolido. Assim, após você configurar os seus materiais, você pode estar dando aqui o OK e o OK novamente. E agora o seu projeto ele estará configurado para trabalhar com fases. E assim chegamos aqui à conclusão das duas etapas de configurações, tá? E se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo, inscreve-se no canal e qualquer dúvida deixa nos comentários.